aos 61 anos. Melissa Gilbert conta finalmente a verdade sobre Melissa. Sue Anderson. Melissa Gilbert nasceu. Melissa Ellen Gilbert, a 8 de maio de 1964, no coração do mundo do entretenimento, Los Angeles, Califórnia, USA. Era filha de David Darlington e Kathy Wood. Na altura do seu nascimento, os seus pais biológicos enfrentavam sérias dificuldades financeiras e não tinham a certeza se conseguiriam proporcionar a estabilidade e as oportunidades que uma criança merece. Reconhecendo as suas limitações e desejando o melhor para a sua filha recém-nascida, tomaram a difícil e altruísta decisão de entregar Melissa para a adoção. Este ato precoce de amor e visão de futuro preparou o terreno para uma vida que se entrelaçaria intimamente com o mundo do entretenimento. A adoção de Melissa aconteceu quase de imediato, uma vez que foi acolhida pelos atores Paul Gilbert e a sua mulher Barbara Crane. Apenas um dia após seu nascimento, Paul Gilbert era um ator experiente com décadas de carreira, enquanto Barbara Crane trouxe para a família a sua formação como atriz e talentosa bailarina. Barbara era também filha do conceituado argumentista de comédia Harry Crane, cujo trabalho contribuiu para alguns dos momentos mais memoráveis da televisão. Criada neste ambiente, Melissa esteve imersa nas artes desde muito cedo, rodeada de criatividade, performance e das exigências da vida em Hollywood. A sua infância foi marcada pelo divórcio dos pais adotivos quando tinha 8 anos, uma mudança que, sem dúvida, impactou os seus anos de formação. Barbara viria a casar com Harold Abels, embora este casamento também tenha terminado em divórcio. Desta segunda união, Melissa ganhou uma meia-irmã, Sarah Rebecca Abeles, nascida a 29 de janeiro de 1975, que viria a adotar o nome artístico de Sarah Gilbert e a construir a sua própria carreira de sucesso na televisão, principalmente em Roseanne. Tragicamente, o pai adotivo de Melissa, Paul Gilbert, faleceu a 13 de fevereiro de 1976 após sofrer um acidente vascular cerebral, deixando a jovem Melissa a enfrentar os desafios da vida sem ele. Apesar destas dificuldades pessoais, foi educada dentro da tradição religiosa judaica, participando nos seus costumes e valores. Embora nunca se tenha convertido formalmente, esta base espiritual tornar-se-ia uma das muitas facetas da sua rica e multifacetada educação. Desde muito jovem que Melissa demonstrou um talento excepcional como artista. A combinação da sua capacidade natural e a influência das carreiras dos seus pais adotivos em Hollywood proporcionaram-lhe um contato precoce com a representação e o entretenimento. Começou a trabalhar em anúncios publicitários, sendo um dos primeiros para a ração para cães Alpo, onde contracenou ao lado do icônico ator Lorne Greene. Estas oportunidades não só melhoraram as suas competências, como também a familiarizaram com a natureza exigente e competitiva da indústria. A grande oportunidade que definiu a carreira de Melissa surgiu quando foi escolhida para o papel de Laura Ingalls, a segunda filha mais velha de Charles Ingalls, interpretada por Michael Landon na série da NBC Little House on the Prairie. O processo de seleção foi extremamente competitivo, com mais de 500 crianças a fazerem audições para o papel. No final, o charme natural, a dedicação e a presença em tela de Melissa garantiram o papel. Curiosamente, soube que tinha sido escolhida através de Leslie Landon, filha de Michael Landon, que estudava na mesma escola que Melissa. O seu irmão, Jonathan Gilbert, também passou a fazer parte da série, interpretando Willie Olson. A produção começou em 1973, e a série foi transmitida de 1974 a 1983. Ao longo dos anos, o drama de época tornou-se um fenômeno cultural adorado por espectadores de todas as idades, e a interpretação de Melissa como Laura tornou-a querida pelo público, consolidando-a como um nome familiar. Embora os pioneiros Little House on the Prairie tenha permanecido à base da sua carreira inicial,
Melissa expandiu os seus talentos para o cinema e continuou a construir a sua carreira televisiva. Assumiu papéis notáveis em produções aclamadas pela crítica como O Milagre de Anne Sullivan, The Miracle Worker, de 1979. O Diário de Anne Frank, The Diary of Anne Frank, de 1980. Esplendor, na relva Splendor in the Grass, de 1981. E Escolhas do Coração, Choices of the Heart, de 1983, no qual interpretou a humanitária Jan Donovan. À medida que foi amadurecendo, passou a interpretar papéis mais adultos, incluindo participações em Escolhas do Coração, Choices of the Heart, de 1986, e Uma Família de Estranhos, A Family of Strangers, de 1993. Para além das prestações em filmes e séries com atores reais, Melissa emprestou a sua voz a produções animadas, principalmente como Batgirl em Batman, The Animated Series, durante a década de 1990. Em 1996, apareceu em 3 episódios de Babylon, 5 como Anna Sheridan, contracenando com o seu então marido, Bruce Boxleitner. A carreira de Melissa também teve os seus desafios e projetos menos bem-sucedidos. Enfrentou contratempos em produções como Little House on the Prairie, A New Beginning 1982, Stand By Your Man, 1982, 992 e Sweet Justice, 1994. Ainda assim perseverou continuando a procurar uma gama diversificada de papéis. Em 2006 participou na série televisiva Nip Tuck, como Sherry Noble, uma paciente submetida a um delicado procedimento estético, demonstrando a sua disponibilidade para lidar com temas não convencionais e adultos. Para além do seu trabalho na televisão, Melissa regressou às suas raízes em Little House on the Prairie, no teatro, entre 2008 e 2008. 9 interpretou Caroline Ingalls na adaptação musical da série dirigida por Francesca Zambello. A produção estreou no Guthrie Theatre em Minneapolis e embarcou numa digressão nacional, terminando no Starlight Theatre em Kansas City, Missouri, em junho de 2010. Esta empreitada permitiu-lhe reconectar-se com o público num ambiente de performance ao vivo, demonstrando a sua dedicação duradoura à história que definiu grande parte da sua vida. Melissa partilhou também o seu percurso pessoal e profissional na sua autobiografia de 2009, A Prairie. Tal um livro de memórias que oferece aos fãs um olhar íntimo sobre as suas experiências em Hollywood, a sua vida familiar e a sua evolução como atriz e como pessoa. Continuou a representar em diversos projetos, incluindo The Christmas Pageant 2011, e expandiu os seus talentos para a dança, a competir na 14ª temporada do Dancing with the Stars em 2012 em parceria com o bailarino profissional Maxim Chmerkovskiy. Apresentou performances memoráveis, sendo eliminada no 8º episódio, no dia do seu aniversário. Depois de demonstrar resiliência, elegância e espírito competitivo, as ambições de Melissa estenderam-se para além do entretenimento. A 10 de agosto de 2015 anunciou a sua candidatura à Câmara dos Representantes dos UAL pelo 8º Distrito Congressional de Michigan nas eleições de 2016. No entanto, acabou por desistir da corrida presidencial devido a complicações de saúde decorrentes de uma lesão na coluna. Para além de atuar e se dedicar ao serviço público, tornou-se também produtora e realizadora, fundando a sua própria produtora, a Half Pint Productions, o que lhe permitiu ter controle criativo sobre projetos e incentivar o trabalho de outros artistas. A vida pessoal de Melissa Gilbert sempre esteve intimamente ligada aos seus relacionamentos, principalmente aos seus casamentos, que refletem diferentes fases da sua vida e crescimento tanto pessoal como profissional. O seu primeiro casamento foi com o ator Bo Brinkman em 1988.
Brinkman, conhecido pelo seu trabalho na televisão e no teatro, tornou-se uma figura importante na sua vida durante um período formativo da sua vida adulta, quando fazia a transição de estrela infantil para atriz madura navegando por Hollywood e construindo a sua própria identidade. O casamento, no entanto, enfrentou desafios, como acontece frequentemente quando ambos os parceiros têm carreiras exigentes que requerem longas horas e atenção pública. Após 6 anos de casamento, o casal decidiu separar-se, finalizando o divórcio em 1994. Embora a relação não tenha durado, marcou um período importante na jornada de Melissa para compreender o que precisava num parceiro e na vida. Segundo casamento de Melissa aconteceu pouco depois, quando se casou com Bruce Boxleitner em 1995. Boxleitner, um ator de destaque, celebrado pelos seus papéis em séries de ficção científica como Babylon 5, Scarecrow and Mrs. King, tinha uma forte ligação com Melissa, tanto a nível profissional como pessoal. O seu casamento durou 16 anos, período em que enfrentaram as complexidades de conciliar famílias, carreiras e a atenção do público. Juntos, tornaram-se um casal de grande visibilidade em Hollywood, apoiando-se mutuamente nas suas carreiras de representação e projetos pessoais. Apesar da admiração mútua e das experiências partilhadas, o casamento terminou em 2011. O divórcio refletiu os desafios de manter um relacionamento duradouro sob os holofotes, onde as pressões da carreira, das responsabilidades familiares e do crescimento pessoal podem afetar até os laços mais fortes. Em 2013, Melissa voltou a encontrar o amor ao casar com Timothy Busfield, um ator e realizador de renome conhecido pelo seu trabalho em séries como The West Wing e 30-something. Este casamento representou uma fase mais estável e madura na sua vida. Nesta altura, Melissa já tinha adquirido uma vasta experiência de vida, compreendendo-se a si mesma e as suas necessidades mais profundamente do que nos seus casamentos anteriores. Timothy, com o seu jeito calmo e formação criativa, complementava a energia e a sensibilidade artística de Melissa, criando uma parceria baseada no respeito mútuo, na amizade e em valores partilhados. O seu casamento foi caracterizado por um forte apoio emocional, colaboração e um sentido de parceria que reflete as lições que Melissa aprendeu com os seus relacionamentos anteriores. Aos 61 anos, Melissa Gilbert abriu-se finalmente numa reflexão franca e profundamente pessoal sobre a sua relação com a sua colega de longa data em Os Pioneiros, Little House on the Prairie. Melissa, Sue Anderson, revelando percepções sobre as quais os fãs há muito especulavam, mas nunca tinham compreendido completamente. Em entrevistas, Gilbert falou, abertamente sublinhando que o vínculo que partilhava com Anderson era complexo, multifacetado e por vezes desafiante. Tivemos uma ligação desde o início, disse Gilbert. Participar em Os Pioneiros em tão tenra idade lançou-nos para um mundo de fama e escrutínio, e isso cria um tipo único de amizade, mas nem sempre foi fácil. As suas palavras sugerem a intensidade de crescer em frente às câmaras e as pressões que frequentemente acompanham a fama infantil. Gilbert explicou que, embora as suas personagens no ecrã retratassem dinâmicas familiares e de amizade idílicas, a realidade nos bastidores era muito mais complexa. As pessoas viam-nos como meninas perfeitas com vidas perfeitas, mas a verdade é que éramos apenas crianças a navegar num ambiente bastante invulgar, admitiu Melissa Gilbert. Refletiu ainda sobre as mudanças inevitáveis que o tempo traz aos relacionamentos. Falou sobre a evolução da sua amizade, referindo que, à medida que envelheciam tanto ela como Anderson, enfrentaram as suas próprias dificuldades, pessoais, desafios de carreira e momentos de autodescoberta. Cada uma de nós trilhou o seu próprio caminho, explicou Gilbert. Por vezes esses caminhos separavam-se, e isso é natural. Pode amar profundamente alguém e ainda assim precisar de se reencontrar independentemente dessa pessoa. A honestidade de Gilbert revela uma maturidade na compreensão da fluidez das relações.
especialmente daquelas formadas em circunstâncias extraordinárias. Ela enfatizou que nunca houve animosidade ou ressentimento entre eles, mas sim o reconhecimento de que crescer juntos sob os holofotes cria um vínculo único que nem sempre se conforma aos padrões convencionais de amizade. Ao longo da sua reflexão, Gilbert expressou imenso respeito e admiração pelo talento e caráter de Anderson. A Melissa Sue é uma das pessoas mais genuínas e talentosas que já conheci. Disse. Trabalhar ao lado dela ensinou-me muito sobre profissionalismo, paciência e o poder da força silenciosa. Gilbert recordou momentos no set em que a dedicação e o foco de Anderson a inspiraram a superar-se tanto como atriz como pessoa. Ela também destacou a camaradagem que partilhavam com outros membros do elenco, descrevendo o sentido de família que se desenvolveu entre os atores, a equipa e os produtores. No entanto, ela não hesitou em reconhecer que a agenda intensa, as longas horas e a atenção do público também podiam amplificar pequenas tensões. Ser constantemente observada na infância transforma-nos, refletiu Gilbert. Houve momentos de ciúme, incompreensão e insegurança, mas isso faz parte de crescer num mundo que não te dá espaço para simplesmente seres criança. Gilbert explicou. Então, por que escolheu este momento aos 61 anos para finalmente falar tão abertamente? Acho que a idade nos dá perspectiva. Partilhou. Quando somos jovens, agarramo-nos a sentimentos e julgamentos, de formas que podem distorcer a realidade. Agora consigo olhar para trás e ver o quadro completo com clareza. Consigo apreciar a nossa história partilhada, todos os bons e os momentos desafiantes, sem ter de me defender ou explicar a ninguém. A sua declaração ressoa em muitos que acompanharam a sua carreira, revelando uma vulnerabilidade e introspeção que são ao mesmo tempo compreensíveis e profundamente humanas. É claro que a decisão de Gilbert de falar sobre Anderson agora não visa acertar contas antigas ou reviver conflitos, mas sim honrar a complexidade de uma ligação de longa data que moldou a vida de ambas as mulheres. Por fim, os comentários de Gilbert recordam aos fãs que as relações formadas na infância, especialmente sob os holofotes da fama, são frequentemente mal compreendidas pelo público. As pessoas presumem que por trabalharem juntas numa série, tornam-se automaticamente melhores. Amigas para sempre, observou. Mas a amizade não se resume às circunstâncias, trata-se de compatibilidade, timing e experiências partilhadas. A Melissa Sue e eu partilhamos alguns dos anos mais formativos das nossas vidas, e esse laço existirá sempre mesmo que agora pareça diferente do que era naquela altura. As reflexões de Gilbert são um lembrete comovente do impacto duradouro das experiências da infância, da resiliência necessária para navegar na vida pública e das verdades subtis por detrás da imagem aparentemente perfeita do estrelato infantil. A sua honestidade é uma homenagem não só a Anderson, mas às muitas amizades que crescem, evoluem e perduram de formas que nem sempre são visíveis para o mundo exterior.